Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, versículo 20. O texto diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Vamos ler juntos isso? Vamos? Eu não tenho esse costume não, mas senti no espírito de fazer isso juntos com vocês. Vamos lá. Ler de forma saudável, boa dicção. E vamos ler com força, como pentecostais que somos. 1, 2, 3. Amém. Numa época onde a preocupação está em comprar um apartamento, numa época onde a preocupação é comprar um carro híbrido ou elétrico para ter uma certa ou suposta economia, numa época onde estamos preocupados como ter um salário ou uma renda financeira melhor ou maior, o Espírito Santo nessa noite vem nos lembrar de algumas coisas que na vida eterna são importantes. Porque carro, casa, bons trabalhos, profissões bem remuneradas, isso é muito bom. Mas só serve para esta vida. Só serve até o dia que alguém vai atestar a hora da sua morte. Porque a partir daquele momento, nada disso faz sentido. Eu nunca vi um caixão com gaveta levando dinheiro. Eu nunca vi um carro funerário acompanhado de um carro forte, escoltando a riqueza da pessoa que está naquele caixão. E o apóstolo Paulo, coloca o texto para mim por gentileza, o apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 20 de sua carta aos Filipenses, ele relembra alguns princípios que nós cristãos não podemos esquecer. Porque quando você se esquece disso, certamente você se perde. Enquanto você estiver olhando para essas verdades, enquanto você estiver com os olhos fitos nessas bases elementares da fé cristã, você vai estar vivo diante de Deus. Mas a partir do momento que os seus olhos saem dessas verdades e você começa a focar apenas no que acontece nessa vida, certamente a sua ruína, o seu prejuízo está a caminho. E talvez hoje você não esteja preocupado. Talvez você se ache muito jovem e você diz: esse papo de vida eterna, esse papo de ir no céu, esse papo de lá depois da minha morte, isso vai demorar. Mas eu gostaria que você soubesse que a morte não escolhe idade. A morte não escolhe se a pessoa está saudável ou enferma. Eu, nessa minha missão como pastor, já tive muitas surpresas. Eu visito bastante pessoas em hospitais. E muitas vezes eu cheguei num leito hospitalar, olhei para alguém que estava deitado lá, todo entubado, sob efeitos de muitos remédios. Olhei e pensei, é claro que você não vai dizer isso, mas você olha para aquela pessoa e diz: parece que esse daqui vai partir para a eternidade. Pelo que eu estou vendo, pelos meus conhecimentos, não vai ter jeito. E aí você ouve os familiares dizer: o rim parou, o pulmão parou, e não sei o que parou, e mais não sei o que parou, e ele está respirando por aparelhos. E você chega um dia e os familiares dizem:
Olha, os médicos disseram que daqui 24 horas eles iniciaram um protocolo. E daqui 24 horas vão desligar os aparelhos. E a gente começa a orar e eu penso comigo, não vai ter jeito. Algumas horas depois o familiar me liga e diz: pastor, muito obrigado pelas suas orações. Obrigado pela sua fé. Mal sabe ele que eu estava lá orando e falando assim, já era. Esse já foi. Se fosse pela minha fé, tinha morrido. E a pessoa diz, teve uma reação, milagrosamente, o rim voltou a funcionar, o pulmão está funcionando, os batimentos cardíacos estão subindo, as plaquetas estão voltando ao normal, e nós vamos visitá-lo amanhã. Em contrapartida, cheguei em lugares, certa vez eu fui visitar uma pessoa, ela tinha sofrido, se eu não me engano, era um AVC e tinha tido, não sei se era 2 paradas cardíacas. E a família me ligou e disse, pastor, você pode ir orar lá no hospital? Eu falei, posso. E eu cheguei naquele hospital e disseram, só pode entrar um. Estava eu e um familiar. Falaram, só pode entrar uma pessoa hoje. E aí ele disse, vai pastor, o senhor. E eu fui. E quando eu entro no quarto, eu estou pensando que eu vou encontrar uma pessoa acabada. Um AVC, 2 paradas cardíacas, não sei mais o que. E quando eu chego, tem uma mulher, eu procuro nos leitos e tem uma mulher sentada numa cadeira de roda, se alimentando. E ela disse, pastor? Eu disse, oi. E aí eu percebi que era aquela pessoa que eu estava visitando. E eu disse, ué, você está bem? Não, estou bem. Mas foi 2 AVC, como é que é isso aí? Eu tive um AVC, 2 paradas cardíacas, falando um pouco, né, com a boca um pouco defeituosa ainda, meia torta a boca. E eu dizer, uau, e pensando comigo, meu Deus, a família está lá fora, Jesus. Todo mundo preocupado. E a mulher tirando uma onda aqui. Orei por ela. Fiz uma videochamada com o familiar lá fora. Aí, ó, tá bem, dá um tchau para eles lá. Fala para ele que daqui a pouco você está em casa. Aí é bom orar em casa. É isso aí. Nem orei muito. Aqui não precisa nem de fé. Aqui está garantido. 3-0 para nós. Suave. Senhor, claro, né? Por uma questão de precaução, eu perguntei a ela, você entregou sua vida a Jesus? Ela disse, sim, eu já fiz isso. Quando você fez isso? Eu fiz isso hoje de manhã. Eu orei, eu entreguei minha vida a Jesus. E quando eu sair daqui eu vou testemunhar, pastor. Eu vou na Líria, eu vou testemunhar. E vai ser uma bênção. Eu falei, com certeza vai ser uma bênção. Posso orar por você? Pode. Orei por ela. Senhor, a tua filha entregou sua vida ao Senhor. Eu sei que ela está pronta para encontrar contigo. Mas eu sei que o Senhor tem muito a fazer na vida dela ainda. E eu espero que ela seja uma bênção nas tuas mãos, na tua presença. Assim eu oro em nome de Jesus. E saí, dei um tchau, um beijo, abraço. Chego lá no familiar lá fora e digo, ih, meu filho, suave, tranquilo, bora. Nem precisava de eu ter vindo. Não se passou 12 horas e eu recebo a notícia que aquela irmã tinha partido para o Senhor. Ela veio a óbito. São coisas que a gente não entende. Como pode aquele que parecia que estava finalizado, agora está bem. Aquele que parecia estar bem, agora está morto. Talvez alguém aqui já teve uma péssima experiência de dizer, mas alguém fala, fulano faleceu. E você diz, não é possível. Porque eu falei com essa pessoa faz 30 minutos. Alguém aqui já teve essa péssima experiência? Aqui, ali. Eu falei com ela faz 30 minutos e não é possível. Pois é. E aí você vai pro velório ainda sem acreditar. Tipo assim, será que é isso mesmo? E você chega, a pessoa tá lá, você fala, cara, não pode ser. Tava conversando, tô com o áudio dela aqui, ó. Acabou de falar comigo aqui, ó. Não tem como. Mas assim é o nosso fim. Não é porque você está saudável que você está garantido e tem uma garantia que você vai viver mais 30 anos.
Talvez você esteja aqui me olhando e nem sabe que esta noite é a noite que Deus vai te levar. E eu espero amanhã estar no seu sepultamento. Até porque se eu estiver no seu sepultamento é melhor do que você estar no meu, não é verdade? Alguém quer trocar a senha? E possa ser também que amanhã ou no domingo você esteja no meu velório e dizendo: caramba, o miserável estava falando para ele, estava pregando para ele mesmo. E eu vou deixar uma mensagem para você antes de partir. Estou te esperando lá. Pode trazer roupas agradáveis, porque o clima aqui é ameno. E o apóstolo Paulo, quando ele traz esse texto de Filipenses aos Filipenses, no capítulo 3, ele está dizendo o seguinte: vocês se preocupam tanto com a vida aqui, vocês se preocupam tanto em ter um bom trabalho, um bom emprego. Tem gente aqui querendo ser cidadão norte-americano, quer um visto para ir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro, ficar rico. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, a nossa cidadania, ou seja, a nossa pátria não é aqui. Não adianta você, eu sei, e eu não estou aqui dizendo que você não tem que se preocupar em ter um salário melhor. Eu quero e eu espero ser pastor de uma igreja onde 70% é formado em ensino superior, em curso superior. Eu espero que os jovens dessa igreja sejam doutores, independente da área. Eu espero que homens e mulheres dessa igreja sejam prósperos financeiramente, sim. Espero sim que realizem sonhos como ter a casa própria, como ter um apartamento, como ter um sítio, uma chácara, enfim. Mas a Bíblia diz que a nossa pátria não está aqui. Olha o que Paulo diz, eu vou repetir: a nossa cidadania, ou seja, a minha pátria, a nossa pátria, está onde? Nos céus. Sabe o que isso diz? Isso diz a todos nós que Deus não nos destinou a ir para o inferno. Esse texto é para todos. Deus diz a todos: olha, eu tenho um lugar para você preparado no céu, não é no inferno. Agora, onde você está preparando? Para onde você está preparando a sua vida? A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente. Você faz parte desse time? Você faz parte desse grupo de pessoas que está aguardando a volta do Salvador e Senhor Jesus Cristo ansiosamente? Ou você faz parte do time que... E quer saber? Tudo o que o diabo espera e quer, e eu tenho sido muito massacrado. Eu tenho recebido retaliações espirituais, porque eu venho aqui toda sexta, todo domingo, e eu digo a vocês: olha, eu vou falar para vocês qual é a estratégia do diabo para a sua vida. Eu falo sim quais são os projetos de Deus para vocês, e eu gasto a maioria do meu tempo falando sobre isso, aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu tenho que também dizer a você aquilo que o diabo tem de planejamento para a sua vida. O diabo espera distrair você de tal modo que você não consiga nem pensar no céu, que dirá esperar pela volta do Senhor ansiosamente. Uma grande parte dos cristãos acordam e dormem sem se lembrar que Jesus pode voltar ou no arrebatamento ou na sua falência. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre as nossas vidas aqui. Eu quero iniciar dessa forma. Se o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração que diz respeito ao futuro, que diz respeito à sua vida na eternidade.
Ei, eu quero crer que os teus ouvidos vão estar abertos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, e que você vai fazer aproveitamento disso, e a partir de hoje vai continuar estudando, vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo o que tem que fazer, mas vai aguardar ansiosamente a volta do Salvador Jesus Cristo, quer nesse tempo, quer no arrebatamento, para a glória do nome de Jesus. E Satanás vai continuar sendo envergonhado da sua vida, porque você não é um cidadão do mundo, você é um cidadão dos céus. Creia nisso. Aleluia. Jesus fez uma promessa, e eu gosto de relembrar que de todas as promessas que Jesus fez, apenas uma Ele ainda não cumpriu. Para você que veio aqui hoje buscar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, receba. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Tem multidão aqui também, porque são dois tipos de pessoas que seguiam Jesus: a multidão e os discípulos. Por isso que eu disse sobre o batismo. Jesus se batizou, logo seus discípulos deveriam imitá-lo. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa passar pelo batismo, mergulhar domingo. E esse Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Você consegue imaginar? Cara, eu viajo nesses textos assim. Eu chego, de verdade, quando eu leio esses textos, eu dou um chega para lá em João. Eu falo: João, dá uma licencinha aí, cara, você tá muito folgado. Ei, Pedro, dá um espacinho aqui para mim, irmão. E aí eu quero escutar Jesus. Eu leio esses textos ouvindo a voz de Jesus. E eu fico imaginando Jesus falando com seus discípulos: olha, pessoal, não fica preocupado não. Não fica abalado não. Dá uma segurada aí. Sem emoção. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai, deixa eu falar para vocês, há muitas moradas, há muitos aposentos, há muitos lugares onde eu preparei para vocês. Olha lá, se não fosse assim, eu não estaria falando isso para vocês. Eu não estaria falando que vou preparar um lugar para vocês. O que Jesus está falando para os seus discípulos é: se não fosse assim, eu não ia mentir não, cara. Eu sou a verdade. Tem um lugar para vocês. E é baseado nisso que Paulo escreve, que há uma pátria para nós. E aí ele diz: olha, eu vou preparar um lugar e vou voltar e vou levar vocês comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu quero você perto de mim. Por quanto tempo? Pela eternidade. Coloca no versículo 27, por gentileza, 27 e 28. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Mais uma vez ele diz: segura a onda. Não se perturbe o coração de vocês. E nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Essa é a promessa de Jesus. Ele disse assim: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. De todas as promessas que Jesus fez, só falta essa se cumprir. Só falta essa. E agora, você precisa tomar muito cuidado, porque nós nos preparamos para tantas coisas, como eu disse aqui no início: faculdade, trabalho, investimentos. Mas será que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus?
Será que nós estamos nos preparando para esta promessa? Você canta no louvor para morar no céu? Ou só porque é legal? Você toca porque você está se preparando e sendo um servo útil à igreja de Cristo para morar no céu? Ou porque você simplesmente tem um talento? Você serve em alguma área da igreja porque você acha legal? Ou porque você está servindo ao Senhor e esperando a volta dele, o retorno dele? Qual que é o seu propósito? E se Jesus voltar? A pergunta e o tema de hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração é: você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para encontrar com Jesus? Se você vier a falecer hoje, para onde irá a sua alma? Se hoje, e eu vou dizer, a morte, ela não volta com as mãos vazias. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro Jesus disse que era muito rápido. Então, para você que acha que na hora que Jesus voltar, você vai grudar na roupa da sua mãe. Não, na hora que minha mãe, eu pensava nisso. E quando eu era criança, eu ficava pensando, falei, rapaz, eu tenho que ficar perto da minha mãe, ficar perto do meu pai, porque na hora que Jesus voltar, e na hora que eu ver ele subindo assim, eu já grudo e vou junto, não vai ter jeito. Eu não solto, mas não vai ser dessa forma. Até porque o corpo vai ficar aqui. Certa vez eu estava pregando aqui e eu disse sobre isso. Para você, mamãe que coloca a culpa no seu filho para não servir ao Senhor. Para você que deveria estar servindo ao Senhor, mas você sempre coloca a culpa no seu filho, dizendo: é por causa do meu filho, eu não sirvo ao Senhor por causa do meu filho, eu não faço por causa do meu filho, por causa da minha filha. Olha, me atrapalha muito aqui, ó, ela é pequenininha. Aliás, eu nem presto atenção no culto, por causa dela. A palavra está acontecendo e eu não estou nem ligando para a palavra, porque eu estou muito preocupado com a minha filha, estou muito preocupado com o meu filho. Deixa eu dizer a você, no arrebatamento, essa criança vai subir aos céus, porque ela não tem pecado. Ela não cometeu pecado. Sabe o que vai acontecer? Ela vai estar no seu braço. De repente vai ficar só a roupa. Só a roupa. Se tiver uma chupetinha, a chupeta vai cair no chão. Vai ficar só a roupa. E essa criança vai subir aos céus. E aí você vai ficar dizendo: meu Deus, eu quero subir também. Mas você não se preparou para subir com Jesus. Você só se preparou para ficar aqui e para cuidar da sua filha, para cuidar do seu filho, para trabalhar, para comprar carro, para comprar isso, para comprar aquilo. Olha o que Paulo diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 18. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não seremos os primeiros antes dos que dormem. Ou seja, nós não iremos subir aos céus, nós não seremos arrebatados antes daqueles que morreram. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, aleluia, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para você que não sabia como ia funcionar isso, as pessoas que estão mortas, elas vão ressuscitar, mas não com esse corpo, vão ressuscitar num corpo espiritual, num corpo glorificado. E o texto diz que, olha só, depois nós, primeiro eles ressuscitam. Mas o texto bíblico também diz, nós lemos Jesus dizendo que isso vai acontecer como um relâmpago. Então é muito rápido, tudo isso aí em frações de segundos. A trombeta tocou. Aqueles que ouvirem, não é todos que vão ouvir. Aqueles que ouvirem a trombeta irão subir. Mas antes disso, os mortos que morreram em Cristo Jesus, é isso que o texto diz, volta lá. Porque os mortos em Cristo, não é os mortos nas riquezas, não é aqueles que morreram se preocupando apenas com as suas próprias vidas, não é aqueles que morreram perseguindo um sonho, é aqueles que trilharam o caminho que leva a Jesus, que leva a Deus. E o caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém chega a Deus, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, disse Jesus. Aqueles que trilharam esse caminho, aqueles que decidiram abandonar o mundo, aqueles que decidiram deixar os amigos. Muitas vezes você vai ter que deixar amigos, porque os amigos vão querer ir para o inferno. Os amigos preferem ir para o inferno. Mas você que está ouvindo essa palavra, você tem a opção de querer ir com eles para o inferno ou ir para o céu. E possa ser que a sua decisão de ir para o céu, quando você decide ir para o céu, quando você decide ser um cidadão do céu, você começa a inspirar outros, porque a sua vida muda nessa vida. Você muda, a sua história muda. Jesus faz uma limpeza em você. Jesus limpa você com o sangue dele. Jesus lava você com o sangue dele. Jesus purifica você. Jesus limpa a sua alma. Jesus tira o fardo pesado que o diabo colocou. Jesus tira tudo aquilo que o diabo colocou na sua vida e coloca coisas dele. E agora você começa a andar livre. Aqueles que entregam suas vidas ao Senhor, aqueles que são decididos a dizer não para o mundo, a dizer não para o diabo e dizer sim para Jesus, eles começam a ter suas vidas transformadas. E até mesmo aqueles amigos de antes olham para eles e dizem: eu quero ser igual você. Possa ser que a sua decisão de ir para o céu mude a vida de outras pessoas, mas isso precisa partir de um sim da sua parte. Possa ser que os seus amigos não queiram agora, mas você pode estar tendo hoje uma oportunidade de morar no céu. Tudo que o diabo quer é que você vá para o inferno, é claro. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Porque dada a ordem ao arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Come on. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, aonde? Nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com esta palavra. Um motivo para se preocupar. Eu trago a você um motivo para se preocupar. Nas palavras de Jesus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Vamos ler do versículo 35 em diante. Os céus, Jesus falando: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, 2 homens estarão trabalhando numa empresa, 2 homens estarão numa obra, 2 homens estarão em um determinado ambiente. E Jesus disse: um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho. Traga para a sua realidade. 2 mulheres estarão trabalhando em algum ambiente, em alguma empresa, em algum lugar. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Isso é muito sério. E a pergunta que eu faço e o Espírito Santo faz é: você está preparado? Você está preparado para subir? Mas você está preparado para ficar? Marcos, capítulo 8, versículo 36 diz: que aproveita o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está tão preocupado com o esposo, não é? Está tão preocupado com a mulher, com a esposa? Está tão preocupado com os filhos? Está tão preocupado com o carro, com casa, com o trabalho? Está tão preocupado com a faculdade? Está tão preocupado com se vai casar ou não? Está tão preocupado com satisfazer seus desejos? Está preocupado apenas em sair por cima? Está preocupado em ter razão? Está preocupado em manter a sua opinião e colocar a sua opinião em destaque? E Jesus está falando, de que adianta? De que adianta ganhar tudo isso e perder a sua própria alma? Jesus disse que para as pessoas que ficarem, ou para as pessoas que morrem sem Jesus Cristo, é uma opção. Eu sempre digo, inferno não é punição. Inferno é opção. Deus não obriga nenhum ser humano a ir para o inferno. E Deus não pune seres humanos colocando eles dentro do inferno. Porque a Bíblia vai dizer que se você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar. O inferno não está cheio de pecadores, porque pecadores estão aqui também. Aqui estão todos os pecadores, e todos nós somos pecadores. O inferno não está cheio de pecadores. O inferno está cheio de pessoas que não se arrependeram de seus pecados. Porque se tivessem se arrependido dos seus pecados, elas iriam morar no céu. E possa ser que tem alguém aqui que não acredita nisso, e não há problema algum, porque isso não vai mudar o preço do dólar. O fato de você acreditar ou não muda o preço do dólar. O fato de você acreditar que existe céu ou inferno não vai mudar a minha vida ou a vida de quem está sentado ao seu lado. E muito menos vai mudar o que está escrito na palavra do Senhor. E muito menos vai mudar o raciocínio de Deus ou o raciocínio do diabo. Aliás, se tem uma coisa que o diabo quer, é que você realmente não acredite nisso. Porque aí fica até mais fácil. Ele não precisa nem te enganar, porque você já não acredita e vai ir para o inferno sem acreditar mesmo. Eu sempre digo também que para ir para o inferno, para ir para o céu, aliás, para você ir para o céu, você precisa querer muito. E a Bíblia vai dizer que o reino dos céus, Jesus disse isso, o reino dos céus, ele é tomado à força, ele é ganho por meio do esforço. Então, para você ir para o céu, você precisa querer muito. Mas para ir para o inferno, você vai sem querer mesmo. Essa é a verdade. Mas eu tenho notícias boas também para você. Lucas, capítulo 10, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 10, o versículo 19 até o versículo 20, apenas 2 versículos. Jesus disse: dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. O seu nome está escrito nos céus? A Bíblia diz em Apocalipse que haverá um dia onde Deus irá se assentar num grande trono branco, e os mortos e os vivos. Esse irmão que está assim, ó, aí perto de você assim, ó. Isso. Esse aí é os mortos. Os mortos e os vivos. Pô, não deixa nem eu dormir, mano. Dorme bastante, querido. Dorme bastante, porque no inferno, para onde você vai, não tem como dormir. Lá é ranger e choro, ranger de dentes e choro, segundo Jesus Cristo. Não é segundo Pedro, nem Paulo, nem João, não. Segundo Jesus, é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E Apocalipse vai dizer que diante do trono branco de Deus serão abertos livros
e cada um serão julgados segundo aquilo que fizeram, segundo o seu procedimento. E depois entra um outro livro. Primeiro é os livros de julgamento. Que livros são esses, pastor? Estão aqui, ó. Estão aqui. Os livros estão ali. E você vai ser julgado segundo eles. Segundo o que você fez. Ah, pastor, mas eu não sabia, eu não conhecia nada sobre a Bíblia. Não conhece porque não quer, porque ela está acessível a todos nós. Todos nós. Inclusive tem alguns de vocês que nunca abriu a Bíblia em outro livro ou em outra página, porque a sua Bíblia está empoeirada em algum lugar da sua casa, aberta no Salmo 91. Pensando você que abrir a Bíblia no Salmo 91 protege você de alguma coisa. Ei, se te ensinaram isso, eu vim aqui, eu tenho um compromisso em falar a verdade. Muitas pessoas não gostam muito do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, porque eu gosto de falar a verdade. Porque eu amo Jesus, Jesus é a verdade. Se disseram a você que abrir a Bíblia no Salmo 91 protege, é mentira. Porque se você tirar a poeira de cima do Salmo 91 e ler com atenção, logo nos primeiros versículos você vai perceber, no primeiro versículo você vai perceber que aquele salmo não protege qualquer pessoa. O salmo começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este pode dizer: Ele é o meu Deus, o meu Senhor, a minha fortaleza em quem confio. Esse pode dizer. Aí ele vai dizer: nenhum mal chegará à sua tenda. E aí ele vai dizendo: olha, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade, nem a peste que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não será atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E assim ele vai dando ali promessas de proteção. Mas ele começa dizendo: é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, é para quem mora no Senhor, é para quem mora em Deus, é para quem vive em Deus. Talvez você estava sendo enganado até hoje, mas Jesus me trouxe aqui para dizer a você: ei, eu estou esperando você, eu construí um lugar para você, eu preparei um lugar para você. Não ouça as mentiras do diabo, não fique atrelado às coisas do diabo. Ei, é importante sim cuidar da sua vida, é importante sim trabalhar, é importante sim ter um círculo de amigos, é importante um monte de coisa, mas deixa eu dizer, isso só é importante até o momento da sua morte, porque a partir dali o que vai valer é o que você plantou para a vida eterna. E a vida eterna está sendo pregada aqui nessa noite pelo Espírito Santo ao seu coração. Aproveite isso. Se você pode, glorifique a Deus por isso. Mistura um aplauso com glória a Deus aí, senão não vale nada. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. Olha que coisa boa. Para aqueles que estiverem no céu, para aqueles que vale a pena. Talvez o diabo estava dizendo para você: ser crente é muito ruim, ser crente é difícil. Difícil, irmão, difícil é viver 50, 60, 70 anos aqui e a eternidade longe de Deus. Ah, mas Deus é bom. Deus é bom, mas Ele também é justo. Deus é misericordioso, sim. Hoje Ele é advogado, amanhã Ele será juiz. E o juiz não pode julgar segundo a sua misericórdia. Alguém cometeu um assassinato e ele chega diante do juiz, e o juiz diz: você cometeu um assassinato? E ele diz: sim, senhor. O senhor sabe que o senhor vai pegar 20 anos de prisão? Não, meu senhor, pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos pequenos. Quando eu matei aquele homem, eu não sei onde eu estava com a minha cabeça. Eu estava muito nervoso, eu estava desequilibrado emocionalmente, por isso eu cometi aquele ato. O senhor me perdoa, por favor. O senhor me perdoa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Se eu for preso, ninguém vai poder cuidar dos meus filhos para mim. Por favor, seu juiz, me perdoa. E o juiz, por mais misericordioso que seja, ele diz: eu te perdoo, mas eu preciso fazer cumprir a lei.
E você vai ser julgado não é por causa que eu vou ser bonzinho ou ruim. Você vai ser julgado conforme a lei. Assim será também no dia que você partir. O julgamento acontece imediatamente após a sua morte. 1 segundo depois, eu vou ser benevolente. 7 segundos depois, você vai estar diante do tribunal de Deus. 7 segundos depois da sua morte, quando você ver o seu corpo, um dia você vai ter essa sensação. Você vai sair, você vai ver o seu corpo deitado. E você vai dizer, como que pode ser 2? E você vai tentar entrar de novo no seu corpo. Mas o único que pode dar a vida novamente é Deus. E se Deus diz que é o momento de ir, é o momento de ir. Você vai tentar entrar no seu corpo e não vai conseguir. E agora você percebe que você morreu. A partir daquele momento você segue ao juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz isso. O autor da carta de Hebreus, ele vai dizer nesse capítulo, olha, ao homem é dado morrer uma só vez. Esse versículo quebra a ideia da reencarnação. Segundo a Bíblia, reencarnação não existe. Porque a Bíblia diz, ao homem é dado a morrer uma só vez. Vindo após isso o juízo. Vindo após isso o juízo. Coloca o texto para mim, por gentileza, para não falar que eu estou inventando coisa. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar Depois disso o quê? Depois de morrer. Aí vem o juízo. E o que é juízo? É quando você aparece diante do juiz. E ali é sentença. Ali a sentença é dada. Ao homem é dado a morrer uma só vez. Depois desse juízo, você vai chegar lá do outro lado. E para onde você irá? Para onde vai você? Você está preparado para esse julgamento? Você tem vindo à igreja pensando apenas em receber bênçãos? Você tem vindo à igreja para receber restauração no casamento? Você tem vindo à igreja para receber um trabalho? Alguns estão vindo à igreja pensando que vão melhorar de vida. Mas eu trago uma palavra de Deus para você. A igreja, ela pode sim te dar muitas diretrizes que vão ajudar você a conquistar muitas coisas nessa terra, porque você vai se tornar uma pessoa sábia. Mas o trabalho dela acaba aqui, porque após a sua morte você vai se encontrar com um justo juiz. E ele vai dizer a você, você sabia? E você vai dizer, Senhor, eu não sabia. E ele vai dizer a você, no dia 29 de maio você estava numa live assistindo aquele homem que você deu risada dele no começo falar. Você estava num culto onde você ouviu Deus falar com você. Você sabia. Ei, querido, você está preparado para isso? Continuemos Apocalipse. Para quem vai morar no céu, para quem está se preparando, eu comecei a dizer e vou terminar. Vale a pena. Vale a pena dizer não para o pecado. Vale a pena dizer não para a sua carne. Vale a pena. É um investimento que você está fazendo na vida eterna. É como se Deus jogasse uma corda para você e dissesse assim, eu quero te salvar. É só você segurar essa corda. Pega essa corda. Largue os seus conceitos. Deixe os seus conceitos para lá. Os seus conceitos e preconceitos não mudam nem o dólar. Os preconceitos, os seus conceitos não mudam nada à sua volta. Você não consegue mudar nem o próximo com as suas opiniões. Não é uma questão de opinião, é uma questão de aproveitar a oportunidade de salvação. E eu não estou dizendo isso aqui apenas para quem não é cristão. Eu estou dizendo isso a todos. Porque existem muitos que se dizem cristão e não estão se preparando para morar no céu. Existem muitos que são obreiros, que são isso, que são aquilo, pastores, evangelistas, missionários, que dizem que estão fazendo a obra do Senhor, mas não estão se preparando para morar no céu. Não estão se preparando para enfrentar o justo juiz. Tanto é que Jesus disse que naquele dia muitos irão dizer, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, eu cantava, o Senhor não lembra? Eu tocava, o Senhor não lembra? Ei, Senhor, eu preguei. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estavam fazendo para Ele, estavam fazendo para si mesmas. Mas para aqueles que decidirem seguir Jesus,
para aqueles que decidirem abandonar o pecado, abandonar as suas vidas errôneas, abandonar aquilo que não te trouxe nada. Para esses há uma recompensa eterna. Ele quem? Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ali, na vida eterna, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, João falando sobre isso, disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa e Ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A quem tiver sede. Talvez tenha alguém com sede aqui nessa noite. Talvez tenha alguém aqui que tentou matar a sua sede na filosofia, tentou matar a sua sede lendo muitos e muitos livros. Alguém tentou matar a sua sede nas drogas, na prostituição, no álcool, na jogatina. Alguém tentou de alguma forma matar a sua sede. E hoje Jesus está dizendo: se você tem sede, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer o quê? Que vencer o mundo, que vencer as suas decisões, aqueles que vencerem, muitas vezes, por que não dizer, as suas amizades, aqueles que estiverem dispostos a trocar suas amizades por Jesus, aqueles que estiverem dispostos a trocar os seus vícios por Jesus, dizer: está aqui os vícios, e eu sei que são preciosos, eu sei que é algo muito precioso para você. Eu tenho certeza que o vício do cigarro, por exemplo, é algo muito precioso a algumas pessoas. Por mais que vai trazer câncer ao seu pulmão, por mais que vai matar você, por mais que te deixa fedorento, por mais que a sua mulher beije a sua boca, não sei como, é difícil para você largar. E tudo que é difícil largar é porque é bom. Alguém certa vez me disse: pastor, a cocaína é muito ruim, né, pastor? Não presta, né? Eu disse a ele: querido, você está muito enganado. Eita, negócio bom da pega. O crack, pastor, é bom, é ruim, é bom. Porque senão não tinha gente vendendo carro, trocando carro pelo crack, trocando casa pelo crack, trocando tudo pelo crack. Eu sou um cara que não tive, eu nem tive namorada, querido. Eu não tive namorado, porque eu comecei a usar droga com 15 anos, 16 anos. Aos 20 anos encontrei a Letícia. E ali eu amarrei meu jumento, que eu falei: nunca mais eu acho uma moça bonita igual essa. Casei com ela. Porque entre uma mulher bonita e um tiro de cocaína, eu preferia a cocaína. Entre qualquer coisa e a cocaína, eu preferia a cocaína. Mas se alguém está disposto a morar no céu, se alguém está disposto a passar pelo juízo e ser aprovado, e não ser condenado, ser absolvido, e escutar: vinde benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Alguém precisa lá abandonar essas coisas. Alguém precisa deixar para trás a sua vida antiga. Alguém precisa perdoar. Alguém precisa dizer: eu troco tudo isso que eu estou vivendo por uma vida nova ao lado de Jesus. E aí, querido, você vai andar tranquilo. Agora a vida passa a ser leve. Quando você entrega a sua vida a Jesus de verdade, agora a vida passa a ser leve, porque você está pronto para viver por mais 50 anos sendo abençoados por esse Jesus. Mas também está pronto para morrer daqui a 50 segundos, porque sabe onde está guardada a sua vida. Alguém concorda comigo e pode dizer glórias a Deus? Continuemos Apocalipse 4.
aquele que vencer, herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, eu não acredito, é isso aí, ó. Você está nesse time aí. Aos covardes é aquele que fica assim, eu sei que eu preciso tomar essa decisão, mas eu não estou pronto, eu tenho medo. É os covardes. Quanto a estes, aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Jesus não quer que você vá para este lugar. Jesus quer que você vá morar com ele no céu. Tem uma canção que diz: eu não vou me apegar com as coisas daqui. Você pode ficar em pé? Pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva do Isso, vamos! Eu não vou, aleluia, me apegar, oh glória, com as coisas daqui. Pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar, acabou, com as coisas daqui. Pois eu sei, há um lugar que me espera. estrangeiro. Oh, eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar A sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, nós vamos cantar com: Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber. Quando estiver no céu, nós vamos cantar. Então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem o rei está voltando, o rei
da parte dele para nos tirar o foco do céu. O diabo tem colocado os nossos olhos somente nas coisas da terra. O diabo tem tentado colocar os nossos olhos somente nessa vida e nos fazendo esquecer que existe um além dessa, uma duradoura. Mas eu quero dizer nessa noite, levanta sua mão pra cá, há uma pátria no céu te esperando. Você não é cidadão deste mundo, você tem um rei e ele está lá te esperando. Já preparou tudo. A qualquer momento o Pai vai dizer ao arcanjo: pode dar a ordem, a trombeta vai tocar. E nós, os que estivermos em Cristo, e nós que perdemos essa vida para ganhar a vida eterna, e nós que abrimos mão dos prazeres dessa vida para ganhar a vida eterna, nós ouviremos a trombeta tocar. E quando isso acontecer, nós iremos subir e encontrar o Mestre, o noivo querido, o noivo amado nos ares, e nós cantaremos aleluia, 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 oh glória. Vai acabar a tristeza, vai acabar a dor, vai acabar tudo, vai acabar essa tristeza e vai acabar as coisas da terra. Nós viveremos uma outra história. Ei, querido, Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para você. Deus tem uma história nova nessa terra, sim. Deus tem bênçãos nessa terra, sim. Mas há uma bênção maior, a bênção da pátria eterna, da pátria celestial. Quem recebe isso, começa a dizer ao Senhor: aí eu quero. Diga a Ele, diga eu quero. Diga, abra sua boca e diga: Deus, é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero somente as bênçãos da terra, eu não quero viver apenas bem nessa vida, eu quero viver na eternidade contigo. Eu quero participar do arrebatamento. Se eu morrer, Senhor, eu quero ressuscitar num corpo glorificado, conforme a tua palavra promete. É isso que eu decido. Diga, abra sua boca e diga: eu abro mão. Diga aí do que você abre mão, começa a falar. Não tem problema as pessoas ouvirem. Diga, eu abro mão. Eu abro mão dos meus conceitos, eu abro mão dos meus preceitos, eu abro mão dos meus preconceitos, eu abro mão, Senhor, da minha filosofia, eu abro mão da minha ideologia, eu abro mão, Senhor, daquilo que me atrapalha a andar contigo. Eu abro mão, porque eu quero, Senhor, morar contigo. Eu recebo esta palavra, e porque eu recebo essa palavra, eu te dou um glória, um aleluia. Se você pode, glorifique o nome do Senhor e aplauda Ele. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Ele virá no piscar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar, aleluia, digno é o Cordeiro que se Jesus, obrigado pela tua palavra. Uau, glórias a Deus, que bênção que você chegou até aqui. Eu espero que tenha sido muito edificante esta palavra para o seu coração. E eu peço a você gentilmente que compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que vai precisar ouvi-la. Também te peço para deixar aquele like abençoado e, se não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa boa para você, tá bom? Deus te abençoe, vai ficar algumas recomendações aqui ao lado também. Aproveite, desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Beijo, gratidão.